Visite celeiroddieta.pt. A entrevista de Jorge Miranda à Renascença reacende a polémica sobre a retroatividade fiscal. É ou não inconstitucional a subida da taxa de IRS e IRC? É o tema para este destaque com Henrique Cunha. Jorge Miranda, que é uma voz de peso a adensar a polémica em torno da sobretaxa de IRS. O constitucionalista considera mesmo que os contribuintes portugueses têm o direito a recusar pagar o imposto, uma vez que o próprio Ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, admitiu que seria retroativo. Em entrevista concedida à Renascença, Jorge Miranda afirma que os cidadãos podem exercer o direito de não pagar impostos ilegais. O constitucionalista lembra ainda que o Presidente da República pode pedir a fiscalização preventiva do diploma junto do Tribunal Constitucional. É uma garantia dos cidadãos, o direito de não pagar impostos que não sejam criados pela lei e que não tenham caráter retroativo. É um direito fundamental dos cidadãos, pelo contrário, é um direito contra o Estado. Portanto, o Ministro das Finanças, se bem entendi, invocou um estado de necessidade, portanto, exigências do Estado contra os cidadãos. Portanto, isto é prova de que a Constituição... E isso pode não acontecer numa situação como esta. É uma prova de que a Constituição é uma garantia dos cidadãos e, portanto, não pode acontecer, não pode admitir-se uma lei retroativa em matéria fiscal, não pode. Em qualquer país do mundo, ou pelo menos, digamos... Mas a verdade é que a lei já foi aprovada no Parlamento. Pois, acha que o Presidente da República tem a obrigação de a mandar para o Tribunal Constitucional? Não cabe a mim falar em obrigações do Presidente da República, não sei se mandará ou não, e o Tribunal verá. Mas se não mandar, não por causa do Presidente da República, mas por causa do direito constitucional, se não mandar, face à situação atual e para não atrasar o processo, acha que isso tem justificação? Ou seja, não há um atropelo à Constituição porque quem deveria mandar em nome da situação nacional não manda? Bom, mas isso é, o Presidente da República tem sempre a liberdade de pedir ou não pedir a fiscalização preventiva da constitucionalidade. Não está sujeito a uma obrigação estrita. Portanto, ou não pedir também não defende. Um critério, a Constituição deixa de defender os cidadãos. É um critério político. Mas, por outro lado, os cidadãos têm um direito que também vem na Constituição, que é o de não pagar impostos contrários à Constituição. Portanto, um cidadão tem o direito de, considerando que esse imposto eventualmente é retroativo, não paga o imposto. É claro que depois haverá um processo, etc, mas tem o direito de não pagar. O professor Jorge Miranda é entrevistado por Raquel Abcacis no programa Terça à Noite, uma entrevista que pode conferir na íntegra no registro vídeo em www.rr.pt. No quadro das reações políticas, PS e PSD discordam da opinião de Jorge Miranda. O deputado socialista Vítor Batista sustenta que, neste caso, os cidadãos não estão a ser confrontados com uma verdadeira retroatividade. Aqui não se trata de uma verdadeira retroatividade do ponto de vista formal. Primeira questão, o rendimento que está sujeito a IRS é o rendimento anual. Se fez no orçamento, foi uma questão simples. Com a consciência de que este rendimento é anual, a partir agora do mês de julho, há uma taxa de imposto até o terceiro escalão de mais 1% no IRS. E a partir do quarto escalão mais 1,5% de IRS. Ora, se o rendimento é anual, o que se fez foi uma questão meramente matemática. Isto é, encontrou-se a taxa equivalente que corresponda a uma taxa de imposto nos primeiros 6 meses e nos meses seguintes do ano. Portanto, o rendimento global continua a ser sujeito, no fundo, de facto, a uma taxa de imposto que é equivalente a 2 períodos diferenciados de aumento. O deputado socialista Vítor Batista, em declarações a Sérgio Costa. Também o vice-presidente social-democrata Diogo Leite de Campos discorda em absoluto de Jorge Miranda. Leite de Campos, que é também fiscalista, sublinha que o diploma em causa configura uma situação de exceção. Efetivamente, os impostos retroativos são inconstitucionais. Mas para entender uma lei não basta lê-la. Temos de entender os interesses, os valores que estão subjacentes à lei. Nem todos os impostos retroativos são inconstitucionais. É preciso que essa retroatividade vá contra os valores previsibilidade, certeza e segurança do direito, vá frontalmente contra esses valores. Caso contrário, será uma norma incómoda, será uma norma difícil de entender e de aceitar, mas não será necessariamente inconstitucional. Porque, senão, o Orçamento de Estado, que entrou em vigor uns meses depois do começo do ano, também seria inconstitucional porque foi aplicado desde o princípio, desde o dia 1 de janeiro. Portanto, isto revela que há normas retroativas que são constitucionais e outras que são inconstitucionais.
Eu julgo que no caso do IRS e do IRC, embora sejam medidas dificilmente suportáveis, que desagradaram a população toda, a toda a gente, sem distinção de ideologia política ou de situação social, apesar disso temos de as aceitar como retroativas, seguramente, mas também como constitucionais. As reações de PSD e PS à entrevista de Jorge Miranda à Renascença que tentou ainda uma reação dos restantes partidos com assento parlamentar, o que até ao momento não foi possível. Contudo, é conhecida a oposição quer de CDS, quer de Bloco de Esquerda e mesmo PCP relativamente a este assunto. A redação final da lei que aumenta os impostos foi aprovada ontem na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e ainda esta semana o diploma vai ser enviado ao Presidente da República. A partir dessa data, Cavaco Silva tem 20 dias para decidir se promulga, veta ou envia o diploma para o Tribunal Constitucional. Por seu lado, o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas alerta para o facto deste caso não se tratar de um ato tributário. Domingos Azevedo acrescenta que neste momento apenas é pedida uma antecipação financeira aos contribuintes. Estou completamente de acordo com as afirmações do Sr. Professor, só que falta aí uma pequena parte que é a seguinte: a retenção na fonte tem natureza de ato tributário ou não? Para mim, não tem. Não tendo natureza de ato tributário, não pode estar sujeita exatamente aos condicionalismos que o Sr. Professor, e muito bem, considerou. E na opinião de Domingos Azevedo é um abuso falar na retroatividade do imposto. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas manifesta a opinião de que não estamos perante um ato inconstitucional. Domingos Azevedo adianta que, de acordo com a lei, o quadro normativo que se aplica em termos de IRS é aquele que estiver em vigor no final do ano. Na minha opinião, nós estamos perante um ato inconstitucional. Na minha opinião. Não há um ato tributário. Eu só posso analisar factos. E o facto é que o enquadramento tributário não se dá agora. Não se dá amanhã. Dá-se no fim do período, dá-se no dia 31 de dezembro. E é só aí é que eu sei, e diz a legislação, que o quadro normativo aplicável é exatamente o quadro em vigor no dia do termo do ciclo, que poderá ser 31 de dezembro, no caso, ou no caso do IRC poderá ser outra data qualquer, mas no termo do ciclo, o quadro normativo que se encontrar em vigor no termo do ciclo é o que é aplicável à situação do sujeito passivo. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em declarações a Fátima Casanova. E perante o adensar da polémica, o especialista em Direito Constitucional Tiago Duarte considera que o Presidente da República deve enviar para o Tribunal Constitucional o diploma que promove o aumento do IRS. O professor da Universidade Nova de Lisboa entende que a decisão do Governo necessita de uma rápida clarificação. É o de saber se verdadeiramente este aumento do IRS vai ou não ser retroativo. Dependerá do modo como ele for aplicado. Agora, o que o Governo veio dizer, que é dizer, vamos fazer aqui umas contas e vamos aplicar o aumento do imposto apenas a metade do ano, também não é uma solução satisfatória, a meu ver. Se chegar, do seu ponto de vista, se chegar à conclusão que este aumento de imposto abrange os primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, como dizia, há claramente uma inconstitucionalidade do seu ponto de vista. Há claramente uma inconstitucionalidade e por isso acho que era bom que o Presidente da República, naturalmente que é um direito que lhe assiste, não é uma obrigação, é um direito que lhe assiste, mas acho que se poderia clarificar se suscitasse a fiscalização preventiva da inconstitucionalidade deste diploma para que o Tribunal Constitucional pudesse, através do acórdão, clarificar desde logo esta questão da inconstitucionalidade, porque ainda se iria a tempo de, no próximo ano, quando se fosse aplicar essa taxa de imposto, já termos esta sentença do Tribunal Constitucional que clarificasse o que é que era possível fazer e o que é que não era possível fazer. A opinião do professor Tiago Duarte, especialista em Direito Constitucional da Universidade Nova de Lisboa, e na análise do politólogo António Costa Pinto, neste quadro é previsível que o Presidente da República envie de facto o diploma para o Tribunal Constitucional. É justamente uma das medidas que expressa muitas vezes a contradição entre uma legislação de urgência provocada, todos nós sabemos, por pressão internacional sobre as nossas finanças públicas, e a constitucionalidade. E é também um dos exemplos em que muitas vezes a classe política toma medidas equívocas. Eu diria que o Presidente muito provavelmente deverá enviar para o Tribunal Constitucional esta legislação, mas sobretudo fica este ponto. E o ponto é, há sempre, em termos de emergência, entorces à constitucionalidade que começam a ser, aliás, recorrentes na classe política. Imaginemos se o déficit fosse inscrito na Constituição, quantos entorces não seriam feitos. Portanto, trata-se de mais um exemplo de como muitas vezes
em condições de emergência, a classe política não precaveu os direitos fundamentais da cidadania. A análise do professor António Costa Pinto. Entretanto, a Renascença contactou esta manhã a Provedoria de Justiça, onde já chegaram queixas de alguns cidadãos sobre esta questão da sobretaxa de IRS, mas uma tomada de posição por parte da Provedoria só será feita depois da promulgação da legislação. Na Renascença, fico na companhia de Sónia Santos.